gravação lá no grupo e depois eu vou colocar no cigarro. Todo o material. Então, seja bem-vindo novamente. Estamos iniciando aqui a nossa videoaula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando, ligando o microfone, perguntando, tá ok? Aquilo que eu estava dizendo. Quem não puder ficar até o final, eu vou deixar a gravação lá, tá? Mas eu recomendo vocês assistirem logo, vocês tirarem a dúvida, porque a gente sabe que tempo é importante, né? Às vezes a gente não tem esse tempo disponível para estar olhando depois o material, só se a gente não tiver disponibilidade para estar aqui agora, né? Então, se vocês estão aqui agora, procurem acompanhar até o final, tirar dúvida, tá? Para que vocês não retomem de novo a gravação, porque tem outras coisas para fazer também, né? Então, já que vocês já planejaram aí na agenda de vocês, na cabeça de vocês, esse momento aí para estar em aula, né? Mas se não for possível, se a internet não permitir, vocês podem estar assistindo em outro momento, tá? Então, a gente vai dar continuidade aí à disciplina, né? Controle e poluição do ar, já no nosso slide 5 e a nossa quinta videoaula, tá? Então, nesse slide, né, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, dos meios de dispersão dos poluentes, quais são esses meios, como é que é formado, digamos, um poluente, como é formado uma pluma, né? Ver alguns conceitos. E lá no final a gente vai olhar alguns sites, né, onde a gente já pega essa informação tudo certinha, tudo direitinho. Por exemplo, como é que eu pego a informação do vento? Né? Como é que eu pego a informação da insolação, da temperatura? Já todo de forma real, né, digamos assim, essa informação, tá? Então é fundamental e importante a gente saber onde está a informação para a gente fazer nossas análises, nossos estudos, as nossas orientações, por exemplo, em relação a um plantio, a uma colheita, a uma viagem, ou até mesmo, de repente, vocês possam ver aí na frente, lá em geoprocessamento, né? Drone, e aí vocês têm que fazer o plano de voo de vocês, aí você já sabe mais ou menos onde buscar uma informação. Tá? Então, além da informação teórica que a gente vai passar aqui, que é importante, né? A informação prática, digamos assim, é esse site onde vocês podem estar buscando informação, tá? Então, a tecnologia, né, ela está junto, ela está crescendo, e aí com isso está facilitando a gente estar buscando os dados, né, para a gente estar fazendo relatórios, fazendo. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo?
Sim, professor. É como eu falei, né? Eu acabei tendo problema na minha energia novamente. Tô desde onde que esse problema? Eu estou agora nos dados móveis, tá? Faltou energia aqui em casa. Não sei se foi aqui de casa ou se foi aqui na rua. A minha esposa está vendo direitinho aqui, tá? Vocês estão visualizando aí o slide novamente? Sim, Tá, então a gravação continuou, né? E aí a gente estava nesse primeiro slide aqui, conversando com vocês, tá? Foi só aqui ou foi na rua? Acho que foi tudo, porque o registro não cola. Foi geral, né? Pega aquela, para mim, aquela lanterninha aqui para mim. A lanterninha. Foi geral aqui, né? Que tá tendo esse problema aqui na rua de energia como um todo. Mas tranquilo, a gente tá no Wi-Fi, eu não sei até como vai tentar a minha internet. Vocês não escutem mais minha voz, de algum problema, aí vocês me avisam no zap, tá? Que aí eu vou saber que a gente não tá gravando, tá? Então, eu vou acabar acelerando mais um pouquinho, infelizmente, tá? Então, a gente vai ver esses meios de expressões e os sites aí que são fundamentais aí para essa informação, tá? Não tem, né? Nenhuma. Tá, então aqui nós estamos aqui agora no primeiro slide, né? E para a gente falar de dispersão de poluentes, falar aí dos fenômenos, né, que contribuem, né, com a poluição, tem uma ciência, né, que trata mais aprofundado sobre essa questão, que é chamada as ciências atmosféricas, né? Tem até uma graduação de meteorologia, onde se aprofunda, né, sobre todos esses fenômenos aí atmosféricos, né? Tudo que envolve, né, essa questão aí da ocorrência, né, em relação a esses processos, e a meteorologia, tá? Então, por isso que a gente vai ver de forma generalizada alguns conceitos, né, que sejam conceitos suficientes para a gente entender aí, né, essa disciplina aí como poluição atmosférica, né? Então, essas condições meteorológicas, né, por exemplo, vento, temperatura, precipitação, elas estabelecem, né, uma ligação aí direta, né, com a poluição. Esses fenômenos, né, eles têm uma conexão, digamos assim, bem direta com a poluição, desde o seu emissor, o seu receptor, né, aí, e com isso leva em consideração vários fatores. Então aí nós temos uma imagem aí, digamos que faz essa correlação aí de eventos, né? Por exemplo, nós temos uma indústria que está poluindo, que é uma fonte pontual, está lançando aí, digamos, uma pluma, né, um poluente, e aí o vento, a chuva, ela acaba interferindo aí, né, nessa dispersão. A pressão e outros que a gente vai ver logo mais. E aí algumas cidades, né, poucas inclusive, mais na região sul e sudeste, tem um sistema de monitoramento, né, desses poluentes, justamente para verificar aí o índice de poluição da região, tá? Que, na verdade, o índice de poluição a gente vai ver em outras aulas futuras, né? Então, essa questão, essa dispersão aí da poluição, como eu falei, ela depende das condições atmosféricas. Quais são essas condições que a gente está falando, né? Seria basicamente a temperatura, como eu falei, a pressão, e isso daí vai correlacionar os fenômenos, ou seja, a velocidade do vento em relação à altitude. Então, tudo isso vai ter um formato, digamos assim, de velocidade, de dispersão. E com isso também vai ser levado em consideração as consequências, né? Se esse poluente não for rapidamente disperso, ou se ele for disperso longe da fonte ou próximo, ele vai trazer consequências também, né? E aí as condições da fonte, né? Que, como eu falei, né? Está relacionado com as mesmas situações. Ou seja, a velocidade, a temperatura, a vazão, a quantidade de poluente que está sendo lançado pela indústria, né? Ou até mesmo pelo veículo, né? De forma móvel, né? Aqui nós temos uma imagem, né? Digamos que a gente pode refletir, né, sobre essa questão das poluições, principalmente nos centros urbanos.
Então, aqui da imagem esquerda, nós temos aí umas rodovias, né, umas vias com os veículos. A gente percebe que tem poucos veículos, por exemplo, nessa via, e parece que aqui não está interferindo essa poluição. De forma geral, né? Claro que outros fatores que podem interferir com a inversão térmica, né? De forma geral, pode ver aqui na imagem esquerda, está clarinho, está bonitinho. E na imagem direita, a gente já vê um cenário meio que diferente, ó. Um volume muito maior de carro e quase que a gente não consegue ver no horizonte, né? Tendo em vista que está empoeirado aí, com material particulado, com poluente, né? E aí significa dizer que esse ambiente aí está poluído. A gente pode imaginar, até deduzir aí que é devido à quantidade de veículos. A gente pode perceber nas imagens aí esse fenômeno. Por exemplo, a quantidade de veículos e, do outro lado, um volume muito grande de veículos e, consequentemente, a gente está vendo, né, visualmente essa poluição. Então, a capacidade da poluição atmosférica dispersar, ela varia de acordo com duas situações, né, que a gente vê na física, né, de forma, digamos assim, teórica, postulada em gráficos, em cálculo, né, que seria a pressão e a temperatura. Então, se a gente lembrar, né, tem uma situação bem interessante que diz o seguinte: quanto maior a altitude, quando a gente fala em altitude, a gente está falando de altura. Quanto maior essa altura, né, menor a pressão, ou seja, elas são relações inversas. Quanto maior a altura, menor é a pressão, tá? E também a temperatura. Então, ou seja, se a gente pensar lá, digamos, naquele topo do Everest, né? Se a gente vê na nossa mente o topo de Everest, a montanha, né? A gente percebe que parece que está todo o tempo congelado. Tem neve lá, né? Então, a gente pode tirar já por aí essa dedução, ó. Então, significa dizer, quanto mais alto, mais frio. Menor essa temperatura. E aí, se a temperatura é menor, acompanha também a pressão. Se a gente pensar, por exemplo, num mergulhador que está lá no fundo do mar, do rio, significa dizer que a pressão dele está maior lá, né? Porque tem muita coisa em cima dele. Então, quanto menor a altura, maior a pressão. E sempre essa questão é inversa, tá? Então, isso daí vai ser fundamental aí para fazer a análise dos poluentes, da dispersão do ar, né? Porque a gente já pode pensar que quanto mais alto, né, é o correto, tá, gente? A gente vai ver depois outras situações que vai inverter isso, por isso que a gente fala de inversão térmica. Tá? Então, de acordo com esse estudo da temperatura, nós temos lá na física, que vocês já viram esses fenômenos, né, na forma de cálculo, se não viram, vão ver ainda, né, que tem a ver com a relação da temperatura, né, que é aqueles três, que é o fenômeno chamado adiabático. O que é esse fenômeno adiabático na física? Né? Aí, digamos, vocês vão responder lá, que seria essa variação constante da temperatura. É uma normalidade, né? Por exemplo, a cada 100 metros de altura, seja subindo ou descendo, essa temperatura ela vai variar. Aqui no slide está dizendo 0,98 graus Celsius se ela estiver, no caso, diminuindo, né? Se ela estiver aumentando, ela vai aumentar 0,98 graus Celsius. Então, a cada 100 metros, é a normalidade dela aumentar, no caso, nesse caso da altitude, né? Se estiver subindo, né? A gente vai diminuir a temperatura. A cada 100 metros vai diminuir 1 grau Celsius, por exemplo, mais ou menos. Cada 1 grau, 1 grau. Então, essa que é a diabática, a temperatura diabática é essa temperatura aí. Aí tem a diabática seca, a diabática úmida. O que seria isso? A gente percebe que as nuvens, elas estão numa altura maior, né? A gente não vê a nuvem no chão, né? A gente vê lá a nuvem numa altura, a gente está vendo, né? Então, aquela parte onde não tem nuvem é a temperatura diabática seca. Onde se encontra a nuvem, onde se encontra a umidade, ela vai estar aí numa temperatura diabática úmida. E isso vai interferir, né, no outro que a gente vai falar na frente sobre a questão da inversão térmica, tá? Tem um grupo aí que falou isso, alguma coisa assim. Mas a gente já viu bastante essa questão da inversão, né? A massa fria, né,
ou quente, né, numa situação, ela vai descer, tá? Então, aí, como eu falei, são três, né, fundos dessa temperatura, que é a diabática, que é a situação normal, né, e a situação superadiabática. Ou seja, o que vai acontecer quando tiver uma situação superadiabática? Vai diminuir muito rápido essa temperatura, né, ela vai ser brusca. Então, nós temos dizendo que a cada centímetro, ela está reduzindo 1 grau, né, a gente vai arredondar de 0,98 para 1 grau. Só que ela houve uma brusca mudança, assim, foi rápido essa mudança. E o sistema o sistema atmosférico, ele é regulado, né, ele é constante. Então, se houve uma diminuição rápida, né, isso significa dizer, então, que ela é superadiabática. E se ela for subadiabática, houve uma mudança muito lenta, né, então, que não é também normal. Então, basicamente, essas três variações aí, tá? Essa adiabática, a superadiabática, quando é uma diminuição muito rápida, ou quando ela diminui muito lentamente. Por exemplo, se a gente observar um fenômeno de inversão térmica, ou seja, a gente vai olhar, vai abrir a nossa janela pela manhã e vai ver que a neblina está no solo, né? São superadiabática, que como houve uma brusca mudança, ela não conseguiu dispersar os seus poluentes. Ela ficou meio que retido lá, tá bom? E a situação ideal, né, de estabilidade do ar, onde as condições são ideais, é na condição superadiabática, que ela vai diminuindo lentamente e os poluentes vão acompanhando essa dispersão, tá ok? E aí um fenômeno que ocorre na questão da diabática, que é a normalidade, é a superadiabática, aquilo que eu falei, né? Vai haver ali uma rápida mudança. Voltou a energia aqui. Então, os poluentes se dispersam mais rapidamente, né, na questão superadiabática, aquilo que a gente falou, porque o, a variação da temperatura ela é rápida. Isso pode ser bom, de alguma forma, ela for dispersa, por exemplo, a altitudes maiores, né? Digamos que ela não vai interferir aí a, a comunidade, né? Agora, se ela se dispersa rapidamente, se concentra em outro local, aí pode ser um prejuízo, uma condição não desejada, né? Então, nesse caso, quando há essa dispersão nas imagens, aí vocês percebem que a pluma, né, ou o smog, né, ela está se dispersando aí para a atmosfera, ó, não está tendo, digamos, nenhuma barreira que está impedindo a dispersão dela, isso é bom, né, porque ela está, digamos, sendo dispersa aí para a atmosfera, ok? Então, a situação superadiabática nessas condições ideais, que não tenha inversão, que a pluma ou o smog ele esteja aí dispersando para a atmosfera, isso é a condição desejável, ideal aí para a dispersão dos poluentes, tá? Depois a gente vai ver o tipo de pluma, e aí vocês voltam a pensar esse fenômeno aqui, tá? Aí, como eu falei, né, o fluxo normal dos poluentes é isso, né? Que quanto mais baixo, né, como eu falei lá no início, ela é mais quente, né? Ela vai, de acordo com a altura, com a altitude, ela vai diminuindo a temperatura. O que está acontecendo aqui, ó? O ar quente, né, está aqui embaixo, nós temos a radiação, né, a insolação, e aí na camada superior ela é fria, e o ar é dele vai devagar. Aí, até terminar a camada da atmosfera, ela vai esfriando, vai aumentar lá na termosfera de novo, né? Mas aí ela já está a altitudes bem alta, que não vai interferir aí na nossa rotina, na nossa qualidade de vida, né? E na inversão, não, ó. Vocês podem ver que o ar frio está embaixo, não é o normal. Então, a gente está numa situação subadiabática. E aí, ele vai ter dificuldade de dispersar. Justamente essa barreira, tá?
aqui só para a gente confirmar o texto, né, a questão da inversão térmica, então a imagem aqui, sem entender a imagem, é que está aqui se referindo ao texto. Aqui. Eu quero mudar pro tirar da minha rede de móveis, tá bom? Rapidamente, só um minutinho. Que eu já usei esses dias a rede de móveis, é capaz da minha internet exaurir. Vocês estão me ouvindo aí, a minha voz? Que eu mudei aqui tá, continua, né? Só para mim ver se estava ok, porque eu tirei da rede de móveis, tá? Tá, gente, então a questão da inversão térmica é só uma revisão, né? Vocês talvez tenham já visto esse conteúdo, mas segue esse mesmo rito aqui, tá? O pessoal dá muito exemplo da geladeira, né? Que vai tendo uma circulação, né? O ar quente vai subindo e o ar frio vai descendo. Por isso que resfria a geladeira, né? Então, essa variação de temperatura ela é menor em relação ao ambiente externo, né? Porque está sendo provocado lá esse fenômeno, né? Aqui, que acontece, né, de forma natural é isso, né? Quando a gente vê as neblina no solo, né? Aquele caso daqueles veículos que eu mostrei lá naquela primeira imagem, a gente pode considerar uma inversão térmica, pode ser o excesso também de poluente, mas pode ser lá que esse poluente não conseguiu se dispersar, ele ficou preso lá naquela camada mais baixa do solo, né? E aí alguns mecanismos, né, que ocorre essa inversão térmica, né? Quais são os mecanismos que favorecem, né, esse fenômeno? São dois, né? A radiação e a subsidência, tá? Então, os dois fenômenos aí que ocorrem, que na verdade eles estão interligados. Houve essa divisão só por uma questão teórica mesmo, mas que eles estão em conjunto, né? A radiação, gente, que às vezes a gente fala em insolação. Quando eu falo em radiação, é mesmo que eu estou falando em insolação, porque nas estações meteorológicas não tem, digamos, esse equipamento, a radiação. Eles vão falar que é o equipamento chamado insolação, tá? Que fica registrado, né, automaticamente, ou às vezes num papel, né, essa radiação ou insolação, tá? Então, geralmente, essa radiação, né, se a gente pensar nas estações, né, nas 4 estações, ela ocorre no inverno. Por que isso? Porque à noite, geralmente nesse período, vai ocorrer um resfriamento muito forte, né, da superfície terrestre. Tá? Às vezes o excesso de chuva resfria rapidamente, resfria muito, e aí ela não consegue manter a sua rotina, né? Ela vai interferir aí nessa variação. Também em período de nevasca, em períodos muito frio, né? Também pode ocorrer isso aí, né? Esse fenômeno. E aí que faz com que as camadas mais baixas da atmosfera elas fiquem frias, então com isso ela não vai conseguir dispersar os poluentes, porque na camada mais acima vai estar quente, que não é o certo, né? O certo é a primeira camada estar mais quente, né? E a camada superior ela esteja mais fria, aí segue a rotina. Mas quando ocorre muita chuva, aí, ou seja, a superfície ela se resfria muito rápido, então essa primeira camada fica fria e ela não consegue dispersar os seus poluentes. É chamada de fenômeno de radiação. Né? Aí alguns pesquisadores aí dão uma altitude, uma altura aí de 100 metros, né? É a altitude que a gente observa aí que ocorre. Aí quando amanhece o dia, começa a esquentar um pouquinho, aí a camada que está em cima começa a aquecer e aí ela começa a dispensar os seus poluentes, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, tá, gente? Quiserem participar, não tem problema nenhum. Scleia. Se vocês quiserem ligar o microfone e falar alguma coisa, a gente pode ligar, tá bom?
Aqui tem um gráfico, né, dizendo isso, né? Por exemplo, altitude e radiação, que na verdade seria aqui a temperatura. O que está acontecendo aqui? Está aumentando a temperatura e a altitude, quanto menor a altitude tá, a temperatura está alta. Está aumentando a altitude, a temperatura está baixando. Então isso não é o certo, né? O certo é quando aumento a altitude, diminui a temperatura, né? Lembra o Everest? Está frio, né? Então está diminuindo a temperatura. Então, mas só que está ocorrendo o inverso aqui, ó. A temperatura está alta, ó. E aí ela está fria, né? Então por isso que isso é qual o fenômeno que ocorreu isso aí? A irradiação, né? Que ficou retida. E aí a outra é a subsidência, né? Nós temos esses dois fenômenos aí, digamos assim, de forma separada, mas acaba sendo a mesma coisa, né? Então esse tipo de inversão, né, no caso a subsidência, fica sendo difícil por causa da internet ou pela velocidade do assunto. Só me coloca aí para mim entender, né? Porque aqui oscilou a internet aqui, eu não sei o que eu mudei aqui. Ou a velocidade do conteúdo. Porque eu tô, tipo, de alguma forma, revisando algum conceito, né? Que eu acho que vocês já viram em algum momento. É bom vocês dizerem para mim, tá? Se é a incompreensão do conteúdo ou se é a internet, ou se eu tô muito rápido na explicação, tá? Que aí eu reduzo um pouquinho aí a velocidade, tá? É porque eu não me lembro quantos slides tem aqui, mas não tem pouco, não. Mas qualquer dúvida, me perguntem, tá, gente? Então, nós estamos aqui vendo o mecanismo que influencia a inversão térmica, que seria a radiação e a subsidência. O que é que está ocorrendo aqui? É que a temperatura que está na superfície do solo, ela está alta. Como ela está alta, a outra camada, que ele está dizendo aí que é em torno de 100 metros, né, outra massa que está em cima, ela tá quente. Isso daí é uma barreira, e ela não consegue dispersar aí a temperatura. E se eu pensar em poluente, ela fica represada naquela camada lá na superfície. Então aí a gente está respirando aquele ar, né? Internet, né, gente? Mas como eu falei, gente, eu não sei se a gravação vai ficar com problema, né? Mas eu acredito que talvez a gravação fique melhor, tá? Aí vocês, se vocês conseguirem assistir, né, depois, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha lá, dão uma acelerada lá no vídeo, tá? Mas o slide vai ficar também disponível. E aí eu vou tentar focar aqui questões centrais, né? Por exemplo, mecanismo que influencia a inversão térmica. Temos dois, radiação e subsidência. Lembrando que a radiação a gente pode também encontrar aí na literatura como insolação, tá? E basicamente ela faz parte da inversão térmica, mas ela tem essa mesma ideia aí que o ar, né, a temperatura ela fica retida aí naquelas primeiras, entre aspas, 100 metros, até um quilômetro de altitude. E aí, o que é o problema nisso? Os poluentes, eles não vão dispersar, eles vão ficar presos, a gente vai respirar esse poluente e com isso vai interferir na nossa saúde. Principalmente quem mora em grandes centros, quem mora próximo à indústria, por exemplo, quem mora em Barcarena, pode de repente estar sendo afetado por esses fenômenos. A Albras, ela constantemente está eliminando ali poluentes para a atmosfera. E aí uma inversão térmica pode até matar, né, como ocorreu lá em Londres, né, com aquelas pessoas porque eles respiraram lá ácido sulfúrico, ácido sulfonado, porque houve fenômeno de inversão térmica. Que ele é natural, às vezes, o fenômeno, né? E aí a combinação deles, né? Ou seja, a forma geral é que eles realmente se combinem, vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou passar aqui, tá? Digamos assim, para não ficar tão cansativo. Tá, então agora é uma forma mais tranquila, a gente vai ver aqui alguns nomes dessas fumaças, desse smog, né? Com esses poluentes, né? Só para a gente visualizar, digamos, né, os tipos de fumaça, né, os tipos de pluma, né? Agora a gente vai falar de pluma, né? Como é a formação deles, tá? Só alguns nomes.
É um nome até em inglês, né? A gente pode até olhar na tradução, ele é bem direto. Então, a formação dessas plumas, geralmente, ela acontece de fontes pontuais, né? Para a indústria, eliminando lá pela chaminé o poluente. Eu morei, gente, na minha infância na Ilha do Cumbu, e aí a gente, para chegar em Belém, a gente atravessa o Rio Guamá, né? E quando a gente ia cedo da manhã, eu via aí, dava para te visualizar as indústrias. A Febo, tinha lá a fábrica siderúrgica próxima lá à universidade, eu não sei se ainda tem. Então a gente via lá a boca da chaminé eliminando lá os poluentes, esses smog aqui, ó, que tá vendo na imagem. Só que na época eu não entendia, né? Mas dava pra gente, cada dia que a gente atravessava o rio de manhã, a gente podia dizer se a pluma era de um jeito ou de outro, porque a gente via nitidamente a emissão dessas plumas, desses smog para a atmosfera. Então, essa forma que ela vai estar é os nomes que a gente vai dar, né? Então, A ela, gente dá ver aqui nas olarias, nas cerâmicas, ainda existe esse tipo de de fumaça. isso, né? Então, se a gente estiver observando de longe, a gente consegue observar esses tipos, né, de emissão aí do poluente, a forma dela. E aí, com isso, a gente pode imaginar e dar alguns indicativos, né? Será que aquela poluição está correndo próximo às indústrias ou ela está se dispersando para um local mais afastado, né? Então, na verdade, a pluma a gente estuda o comportamento delas e o formato, né? De acordo com o formato dela, a gente pode estar imaginando, estar inferindo aí a forma que ela está sendo dispersada. Então, aqui nós temos duas imagens que a gente vai começar agora a ver os nomes, tá? Por exemplo, pluma lumpig, né? Então, essa pluma aqui, ó, vocês observam, né, que ela tá meio que paralela aqui ao solo, tá num formato aí digamos, de uma senoide, né? Ela está variando aí. Então, esse formato aqui é o looping, tá? Eu não me lembro bem o que significa looping em inglês aí. Quem quiser jogar aí, né, no tradutor, tem um nome que às vezes fica até mais fácil gravar o formato, né? Porque já é o nome da própria é, formato dela. É isso que é o nosso entrave, às vezes, de entender algumas coisas, porque ele coloca em inglês o negócio, né? Aí a gente fica perdido no nome. Olha, lumpig significa galopante, ou seja, uma nuvem em formato galopante, ou seja, ela está meio sequenciada, né, como não está aí numa senoide. Então, ela é uma poluição que a gente pode imaginar, pode dizer que ela é sentida mais próximo da fonte da poluição, ou seja, ela vai trazer um prejuízo para aquela região que está mais próxima ali da indústria. E esse formato aí podemos dizer que ela também tá relacionada às variações do vento, às vezes o vento a velocidade dele está baixa, ou, talvez a umidade do ar esteja baixa, e isso aí não está favorecendo a dispersão, tá? Então, por isso que ela tem esse formato aí. Não significa dizer que é o tipo, a indústria de tecido vai só emitir esse tipo de pluma, ou a indústria do petróleo, não. Em relação a esse fenômeno aí, em relação à pressão, à temperatura, ela vai apresentar esse formato aí de pluma, tá? O lumping, tá? Então, qual é o principal problema dela? Que ela polui, que ela traz uma situação mais próxima ao local. E ela ocorre em dias, digamos assim, mais claro, que não tem muita nuvem, né? Não tem muita insolação, a temperatura está baixa, né? Então, são fatores aí que interferem aí esse tipo de nuvem chamada lumping. Eu acho que é assim que fala. Tá. E aí a outra Koenig, que é Koenig e cone, né? A gente vê lá o formato dela, formato de cone, ó. Então a pluma tipo Koenig ocorre em perfil térmico subadiabático. Olha só, subadiabático. O que significa dizer isso lá no nosso conceito? Que a variação de temperatura, né, que é 1 grau a cada 100 metros, a variação dela é lenta, né? Então não está ocorrendo, digamos, uma grande insolação, né? Então isso daí acaba não sendo tão interessante porque a dispersão dela é lenta, né? De repente, pode ser que essa dispersão lenta pode favorecer algumas situações ou não, tá?
Então, ela provoca o aumento dos poluentes nas proximidades do solo. Ou seja, é ruim isso daí, porque nós moramos, né, nós estamos fixados próximo ao solo. E aí, então, nós poderemos ter uma consequência maior para a nossa saúde, não só para a gente, mas, digamos, para algum tipo de cultivo, algum tipo de cultura. Tá? Por exemplo, se a indústria pudesse se planejar e evitar digamos, de produzir, né, que é impossível isso, né, a indústria não, ela não vai escolher o horário, né, ela vai ter o horário comercial dela, né, mas ela sabe que nesses momentos em que a temperatura aí tem uma variação baixa, ela vai favorecer aí um prejuízo maior aí para as populações, tá? O diferencial dela é que ela não vai trazer prejuízo para a região ali próxima à fábrica, né? Então, aqueles moradores que estão próximos à fábrica, eles não vão ser, digamos, diretamente atingidos, porque o poluente vai se dispersar mais distante possível aí da indústria, tá bom? Então, aí nós temos a Koenig. A Cone, né? E aí a gente já pode pensar, então, ela vai trazer prejuízo mais longe da fonte. A Lupin vai trazer mais prejuízo mais próximo à fonte. E a Fanning, né? Então, a Fanning ocorre em toda a massa de poluente. E ela está geralmente contida naquela camada mais baixa da inversão térmica. Claro que essa camada da inversão, ela pode, não pode ser de repente baixa, só baixa, né? Ela pode ter uma espessura, uma altura bem grande. Então essa Fanning, essa pluma, essa smog, ela vai meio que distribuir ao longo de toda essa camada aí que está na dispersão. Se ela estiver acima da camada da atmosfera, né, digamos assim, nesse primeiro quilômetro, 100 metros de altura, vai ficar bom, porque ela nunca vai chegar a nós, né? Não vai afetar a gente, também não vai afetar os cultivos. Mas se ela estiver abaixo, logo na primeira camada, aí sim ela vai ser prejudicial, né? Que aí ele está considerando até que essa pluma é aquela mais perigosa, aquela mais crítica para a gente ou para qualquer situação. Para voo, para diferentes situações, se tiver um índice grande de emissão de poluente, né? Por exemplo, em São Paulo ou naquela região industriais, pode ser que isso seja um problema. A pluma Fanning. Fanning. O que significa Fanning? Abanando. Abanando não tem muito, né, relação, né? Tá? Então, a pluma mais crítica, se tiver aí numa camada de inversão térmica no solo, ali, naqueles primeiros 100 metros, que ela é a mais crítica para todo o processo. Aí, nesse caso, ela não está ela está meio que sendo meio constante em toda a faixa. Ela não está alta nem baixa em nenhum momento, ela está dispersa aí, né? Agora vai depender o número de indústria, né? Se ela tiver muito, pode ser que o prejuízo seja maior. E a pluma Lofting. Então, corre quando o lançamento dessa camada, desse gás, desse efluente, é feito acima da camada de inversão. Então, geralmente, né, essa camada de inversão ela aparece à noite, né? Quando está mais frio. Então, ela está ali a uma altitude maior, né? Em condições melhores. Então, é a camada que basicamente seria uma camada que não vai trazer prejuízo para a gente, né? Então, ela vai aí se dispersar para a atmosfera, né? E aí, ela é provocada principalmente por questão de aumento da temperatura, né? Aí nós temos a fumigation, fumigation. Aí ocorre principalmente quando o ar está estável, ou seja, quando não está naquela temperatura, naquela condição ideal, quando ele está, digamos, superadiabático, e aí ele está instável, né? E aí, nesse caso aí, a gente pode ver que a pluma, ela tem aí um formato quebrado, podemos dizer assim. E aí ela acaba dispersando ali bem próximo ali ao solo, né? E aí
ela pode ser dispersa aí por condições de vento, radiação ou por brisas marítimas, né? Então, isso pode ajudar aí esse fenômeno, tá ok? A pluma fumigation. E a pluma trapping, aí quando essa pluma ela fica retida numa camada de inversão. Aí o problema dessa pluma é se essa camada de inversão tiver no solo, né? Tiver aqui no espaço onde convivem os humanos e tá aí as florestas, né? Aí pode ser ruim, depende desse tipo de poluente. Mas se ela estiver presa a uma camada acima, né, da, da vida humana, de animais e das florestas, pode ser bom, porque ela não vai atingir aí o nosso ambiente natural, a pluma trapping. Vocês podem olhar depois o termo lá na internet. Então, esse processo de dispersão, né, principalmente dos tipos, da dispersão das plumas, né, que é o formato dela, ela é muito variável. Né? Não dá para definir uma situação e dizer que é por causa da indústria ou etc. Vai depender muito dos fenômenos da natureza. Então, depende principalmente do clima da região. Isso daí pode ser um fator que a empresa, para se estabilizar em um local, ela pode fazer esse estudo. E aí ela pode, se ela pensar realmente na sustentabilidade, pensar nessa questão ambiental, ela pode não se estabelecer em algumas regiões, tendo em vista que o clima da região, se chove muito, se é muito quente, se é muito exposto, ele pode interferir aí aquele tipo de poluente. E, por exemplo, se for em regiões em que não favoreça, né, a questão da dispersão dos poluentes, né, pode ser que os estudos ambientais para licença sejam mais rígidos. Ah, tem que ter um controle maior dos poluentes. Se houver seriedade nos órgãos ambientais, então eles podem, digamos, ser mais rígidos em alguns itens, né, em relação à indústria que provoca muita poluição, né. Então, essas regiões, essas chaminés, no caso, né, que a gente viu que são fontes pontuais, né, localizadas em climas quente e seco, eles irão apresentar principalmente plumas lumpig, né, no final da tarde, né, principalmente. Pode favorecer por esse fenômeno. E Lunfig ou Fanning, uma das duas, nas primeiras horas da manhã, que pode ser ruim, né? Porque a gente vai estar em movimento, a gente vai estar se deslocando, né? Então, a própria indústria ela já pode começar a se planejar em relação a esses fenômenos climáticos, né? E além desses, em regiões de clima úmido, né? Que principalmente naqueles dias nublados, né? Que quando eles amanhece mais frio, né? Por causa da uma umidade, né? Região mais frias, ela pode gerar plumas aí do tipo cone. Então, cientificamente já existe o estudo, né? Então, a indústria ela pode já se planejar a partir desses fenômenos climáticos para ela implementar uma indústria, tá? Porque aí ela pode ter menos problemas ambientais, menos denúncia, né? Então, aí isso aí pode ser uma condição para ela se estabelecer, tá? Além desses processos, né, que a gente falou aí sobre o clima e tudo, também há outras situações, digamos assim, de turbulência do ar, da radiação, ou seja, a turbulência da radiação é quando aumenta, varia muito a temperatura, ou fenômenos como variação do vento, muita variação de chuva, né? Então, isso daí são outros fenômenos que, pela turbulência, né, ela pode também está trazendo algum tipo de situação, né, para esse transporte de material, seja na forma horizontal ou até vertical mesmo, né, em relação à altitude, né, em relação a esses movimentos, né, principalmente do vento, né. Então, o vento ele vai acompanhar aí, por exemplo, a radiação ou regime até mesmo de chuva e outros fenômenos, né. Então, o vento ele acaba interferindo aí em muitas situações aí naturais, né. Tá ok, pessoal?
Vocês estão compreendendo? Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? E aí, esses fenômenos que a gente falou agora aí, né, que eles acabam influenciando aí a dispersão, né? Que seria o vento, a turbulência, né, que seria a mecânica e a térmica. A mecânica seria os próprios obstáculos que tem, né, na região, por exemplo, uma montanha ou um prédio, né, ele vai acabar variando, né, porque a radiação pode aumentar por falta de floresta, aí pode ter algum obstáculo, o vento, né, e a térmica, né, em relação essa questão da temperatura, né. Essa turbulência é isso, né, quando ela tem uma variação muito brusca em relação a esses fenômenos. E a temperatura e a pressão também vai variar, né, em relação à altura, né. Então, a gente viu, né, que quanto maior a altitude, vai acontecer o quê? Vai diminuir ou aumentar a temperatura? Enquanto maior a altitude, vai diminuir a temperatura, né? Se a gente lembrar lá do topo do Everest, né, que está congelado, ou seja, muito alto, então a temperatura está menor e, consequentemente, a pressão também, tá? E a umidade relativa, né, do ar, que seria a quantidade de ar, né, de água, né, que tem no ar, né, a gente percebe que quando o ambiente é muito seco, né, com certeza o sol vai estar mais quente, a radiação vai estar mais forte. Se tiver um clima mais a menos, né, menos temperatura, significa dizer que a umidade está boa, está alta, né? E aí também a precipitação, né? Então, isso aí são situações que acabam uma favorecendo a outra. E aqui alguns equipamentos de medição, tá? A temperatura clássica, né? Aí nós temos aqui a temperatura digital. Basta a gente estar lá com o equipamento ligado, ele vai fazer a leitura aí da temperatura de forma normal, como a gente até tem em Belém, né? Tem seus termômetros para alguns espaços da cidade. E aí a gente está lendo lá no visor lá aquela temperatura, né? Então são equipamentos digitais. E aí o outro equipamento, né, é o termógrafo, né, que já é uma temperatura em que tem um papel e esse papel ele vai é como se fosse queimar um pedacinho lá desse papel. Aí com isso ele tem lá uma escalazinha também anotando lá a temperatura. Se, digamos, se o papel queimar, é porque a temperatura chegou, digamos, a tal grau, que eu não me lembro agora esse grau. Isso daí é muito comum nas estações meteorológicas, tá? Por exemplo, nós tivéssemos a oportunidade de fazer aula prática, aí tem lá o termógrafo lá e a gente faz a leitura. A gente teve uma aula prática, a gente fizemos essa visita numa estação meteorológica e logo que a gente não tem experiência, né, a gente não consegue ver, né? E aí, com cuidado, a gente observa e faz a leitura, né, no termógrafo que aí já que seria lá a insolação, né, aquela temperatura. Tá? Não tem, digamos, radiação, a temperatura mesmo é a própria insolação. Aí nós temos aqui a umidade relativa, né, aquilo que eu falei, a quantidade de água que pode ter lá no espaço, né. Quanto mais seca, né, essa umidade ela vai ser, digamos, menor. Né? Então aqui nós temos aqui o equipamento também digital e um equipamento, um hidrógrafo. A mesma coisa, né, vai ler no papel, né. Quando a gente vê essa questão de hidrógrafo aqui, ó, é quando tem um papel que vai ficar registrado. Comumente usado aí nas estações meteorológicas. Então, aqui a gente percebe aqui, ó, às vezes também na cidade tem lá um medidor lá da umidade relativa do ar, né, 85%, né, então aqui nós temos aqui a umidade. E aí, o anemômetro, tá? Aí a gente consegue perceber, principalmente um equipamento chamado, tipo um catavento, né? Ele vai estar registrando a velocidade do vento. A gente observa também isso lá na estação meteorológica, bem comum. Aí nós temos aqui o pluviômetro, ou pluviógrafo, é como se fosse um funil, né? Que vai estar coletando aqui a quantidade da água da chuva, né? A gente já faz a leitura direta aqui, tá? E aqui tem dois modelos aqui de pluviômetro, tá? Também tem nas estações meteorológicas, né? Que a gente vai falar depois dela.
Aí nós temos aqui o barômetro, né? O barógrafo. A mesma coisa, barógrafo. É porque está tendo no papel e digital, né? A gente sabe que os materiais aí a nível papel está sendo extinto, né? Aí a gente tem basicamente aqui os digitais. Mas nas estações convencionais de meteorologia, a gente ainda observa isso. A gente viu todos esses equipamentos aí na estação lá de Itaituba, que lá tem todos esses equipamentos aí, né? De forma ainda convencional, de forma mecânica, né? Que a gente tem que ir lá, dar uma lida lá no material, tá? Aí fazer anotação no papel, né? E aí outros equipamentos, digamos assim, mais atual, né? Com, já com conexão via satélite, aí que seria esses balões de ondas ou termosensores, né? Que é lançado o balão, é onde ele vai trazer várias informações aí sobre a questão meteorológica, né? Por exemplo, ele vai trazer já uma leitura do vento, da pressão e outros, né? Vai depender do equipamento que tiver lá nesse balão, tá? Tem lá um equipamento, e aí que em terra a gente vai fazer a leitura aí de vários fenômenos, né? E aí, radiação é chamada de periliômetro, ou periliógrafo, que seria a leitura no papel. Também tem nas estações meteorológicas. Aqui uma imagem de uma estação meteorológica. Não sei se vocês conseguem ver. Esses equipamentos que eu falei aí, eles estão espalhados aqui na estação, no canteiro lá, digamos, da estação meteorológica. Esse desenho eu peguei meio que aleatório, mas ele se assemelha muito ao que existe lá em Itaituba. Tá? Nós temos aqui, basicamente, todos os equipamentos, pluviômetro, os termômetros, todos aqueles equipamentos que tiver, inclusive uma estação automática aqui, ó. Essa estação automática aqui, ela já faz a leitura de todos aqueles equipamentos que a gente fizer. Qual a importância da estação automática? É porque a gente vai estar todos esses dados, essas informações disponíveis no site que a gente vai mostrar para vocês. Ela é muito mais otimizada, porque ela está trazendo informação já real, automática, porque os outros equipamentos, que eu vou chamar de convencional, tá? Porque a estação convencional é isso, quando a gente vai lá em cada equipamento e fazer a leitura lá do dado. A leitura do vento, a leitura da insolação, a leitura do pluviômetro, tá? Então, eles vão anotar no papel e depois eles mandam, às vezes via telefone, via internet, esses dados para que em Brasília, que é o Sistema Nacional, lance no sistema. Então, esse dado ele demora muito para chegar e também pode ser que tenha erro nesse dado. E as estações automáticas não, elas estão gerando automaticamente via satélite os dados, elas já estão mandando direto. Então, por isso que as estações, digamos, convencional, elas estão meio que caindo em decadência. Lá em Itaituba tem todos os equipamentos, tá? E também, mas já tem a estação automática, né? Que tem lá as placas solares, tem lá um equipamento que ela está gerando de forma já geral, de forma automática lá para o sistema. A manutenção deles, inclusive, é feita com técnicos que vêm de Brasília, vêm de outros locais, inclusive os técnicos que estão anotando esses dados de forma mecânica, eles não têm conhecimento das ferramentas mais avançadas, né? De toda aquela questão de programação e tudo, que tem já as estações automáticas. Aí aqui eu estava pesquisando na região, pelo que eu vi, né, tem uma no Moju, Belém e Cametá. Então, se nós tivermos a oportunidade de fazer uma visita, nós vamos visitar aí, digamos, a mais próxima, que eu acho que é Moju, e aí a gente vai ter esse contato com esses equipamentos. Vai lá olhar, lá em Itaituba, lá o pessoal era muito solícito, a gente ia, a gente via as medições, a gente via como era feito, eles mostraram para a gente todos os papéis, anotações, de tudo como era feito de forma mecânica, né? Mas hoje já está evoluído nessa questão aí, já é automático, né? Aqui foi o que eu levei os alunos, né, lá nessa estação de Itaituba, né, e a gente está vendo aqui a insolação e o equipamento, né, que seria aquele termógrafo. Né, foi uma dificuldade para a gente encontrar aí a leitura do papelzinho que estava lá, né, não era digital, e aí os técnicos, eles têm que fazer a leitura de 3 a 4 vezes por dia, né, seria no início da manhã, no final da tarde e
no meio-dia e final da tarde, para eles poderem ver lá a temperatura, né, que estava ali no outro. Eu tinha tirado umas fotos, mas não consegui encontrar, né? Vai fazer uma pergunta, Rita, fica à vontade. Até que horas vai a aula, professor? Até 6 horas, tá? Tá, obrigada. Mas eu acho que já vai encerrar aqui, tá? É só um finalzinho, só para mostrar para vocês, né, de como a gente pode ter essas informações, tá? Caso vocês tenham necessidade de informações, tenham dificuldade na internet, vocês podem estar procurando essas estações, eles têm todas as informações. Infelizmente, as informações é mecânica, né, mas ele até recomenda a gente pesquisar na internet. Aqui, agora virou uma moda, né, quase em todas até os proprietários de terra, né, já têm os seus equipamentos, as estações automáticas, que é fundamental saber o regime de chuva, a insolação, até para fazer cultivo, né? Então, isso é uma realidade, tá, gente? Não é uma coisa que está longe da nossa realidade, né? Então, o agricultor, ele precisa dessa informação. Não estou falando pequeno agricultor, nos grandes proprietários, os grandes cultivadores, aeroporto, em diversas situações, é fundamental ter essas informações, ter esses dados. Esses dados locais, né? A gente tem as estações, de forma geral, a gente pega informação, quando eu vou mostrar para vocês, mas é interessante termos informações mais localizadas, né? Justamente para a gente tomar decisão, tá? Aí tem 2 estações aqui, né? No aeroporto e uma na área de Glória aqui, que é uma estação, inclusive, do IMET. Então, para a gente verificar essas informações, né, eu mostrei o equipamento, lá, né, as estações, nós temos uma forma muito dinâmica de buscar esses dados, né? Aí a gente fazer a nossa análise, nosso estudo, né, e tomar a decisão que for necessária para fazer qualquer tipo de ação. Por exemplo, se vocês estudarem drone lá em geoprocessamento, vocês vão ter que fazer o plano de voo. Então, vocês vão ter que saber se aonde vocês vão colocar o drone de vocês, se o vento está favorável, né? Se ele está tendo rajada de vento, aí não dá para a gente levantar o drone, senão a gente vai perder o equipamento. E também se eu quero fazer um plantio, se eu quero fazer uma viagem, sim, várias coisas aí, que a gente até acompanha na televisão, né? Mas que às vezes a gente não consegue buscar aquela informação quando a gente precisa, naquela hora, né, para fazer o estudo. Então aqui nós temos 3 sites, coloquei 3 aqui, né? Mas tem mais. Que a gente pode estar buscando informação, que é o CEPETEC, do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, temos aqui o site, coloquei aqui. Nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, né, que é onde gerencia todas as estações, todas as informações, tá? E aí o site do INDI, que é um site privado, né, que a gente também pode estar buscando as informações, tá? Então, aqui, gente, são informações que a gente vai buscar no site. Qual a informação que eu estou falando? É a velocidade do vento, insolação, temperatura, tá? É precipitação. Eu posso estar buscando aqui nesse site aqui. Esse aqui é do IMET, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês rapidamente. Que é para vocês depois fazer a pesquisa de vocês, tá? Você está buscando essa informação. Vocês podem jogar lá o link que eu coloquei lá. E aí vocês podem estar atrás da informação de forma tranquila. Eu apaguei algumas coisas aqui para facilitar aqui para mim colocar o site. Vocês não estão visualizando esse site ainda, né? Eu não compartilhei, né? Vocês estão visualizando aqui mapa de estações? Sim. Vocês estão visualizando. Então, aqui, gente, esses pontinhos que tem aqui no mapa, no caso, esse verdezinho aí, se eu não estou enganado, são as estações automáticas. E esse azulzinho são as estações convencional, ou seja, aquele que a gente anota no papel e a gente vai buscar informações. Vocês veem aqui, ó, o Pará ele não está tão favorecido com o número de estações. Se a gente pegar a região sul e sudeste, olha só a quantidade que tem, né? Então, a gente tem até pouca. Se a gente olhar aqui na nossa região, nós temos aqui Belém, aquelas que eu falei lá, Itaituba, tá para cá. Mas a gente pode pesquisar direto aqui, ó. A gente coloca aqui regiões, qual é a região que a gente quer? Acho que eu tenho que atualizar aqui.
No caso, aqui as estações estão na região, por região, tá? Região norte, por exemplo. Aí eu quero, digamos, aqui a estação automática, por exemplo. Aí tem a estação automática e convencional. Eu escolho aqui a automática. Aí eu já percebo que já reduziu bastante, ó. Mas temos uma aqui em Belém, né, que vai ajudar. O que eu quero saber? Precipitação, ó. Então aí, deixa eu só clicar aqui em Belém, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. E não tá. Ah, eu vou ter que escolher o horário aqui. É 60 dias. Uma média de 30 dias. Ó, então, eu cliquei. Se eu colocar em média de 12 horas, aí não dá informação. Ele só está me dando informação de 30 e 60 dias. Que seria a média desse período aí em relação à água acumulada, seria a precipitação. Por exemplo, o pontinho vermelho significa aqui que houve pouca precipitação, 0,1 a 5 milímetros. Não tem na região, não tem no Pará, nenhuma situação dessa, nesse mês de agosto, tá? Que seria, na verdade, os últimos 30 dias. Então, amarelinho, nós tivemos aqui, ó. Nós tivemos de 5,1 a 15 milímetros, ó, aqui em duas estações. São Félix do Xingu e Novo Repartimento, e aqui eu não sei se. E Imperatriz já é outro estado, ou seja, o azulzinho, que é Belém aqui, ó, houve mais de 50 milímetros de água, ou seja, a gente, no dia a dia a gente já sabe isso, né? Que chove quase todo dia, então significa dizer então que há muita chuva, né? Muita água, né, sendo distribuída aqui, tá? Aí se eu pegar a estação convencional, parece que tem Moju, né, e aí a gente tem o dado de Moju, tá? Aí eu tenho informações de temperatura, né? Aí eu vejo a temperatura, digamos, mínima, aí já vai ver aqui as temperaturas, ó, tá em vermelhinho aqui, que está entre 30 a 35 graus Celsius, né? Ou seja, nossa região é alta a temperatura, a gente já sabe também dessa informação, né? Aí eu vou aqui para a umidade, aí eu tenho vento, né? Vento, velocidade normal, aí está aqui, ó, 1,3, Tomé-Açu, e São Félix do Xingu, 3,5. Daria ideal para a gente lançar um drone. Aí, radiação, aí a projeção, aí já dá em forma de, acho que é Pascal, né? E outras informações a gente vai clicando aqui, ó, e a gente vai buscando essa informação naquele primeiro site. Tranquilo? Aí eu vou interromper o compartilhamento para me compartilhar outro para vocês, tá? Então, gente, vocês estão visualizando aí o slide? Aí nós temos o CPTEC, que segue mais ou menos essa lógica também que eu falei aí, tá? A gente coloca aqui a Baitetuba, né? Eu não me lembro se eu abaixei aqui o IPTEC. Aí, nesse caso aí, eu vou deixar essa tarefa aí do CPTEC para vocês, tá bom? Para vocês, que está ficando longa demais a aula, né? Para vocês já estão cansados. E aí eu vou mostrar para vocês o site do Wind, tá bom? Que ele é, digamos assim, entre aspas, mais completo, onde a gente pode ver bastante informação aí, que vai ser bastante útil para vocês estarem buscando essas informações que eu falei todinho para vocês, tá? Vento, temperatura, e a partir deles que vocês vão fazer o diagnóstico de vocês e vão fazer o planejamento aí junto com algum interessado aí, digamos, nessa área, nessa linha aí, tá? Aqui não está mais aparecendo, né? Então eu vou compartilhar para você o site do Wind, tá? Lembrando que tá tudo lá no slide, tá? Os endereços direitinho para vocês aí estarem buscando, tá? Vocês estão visualizando aqui o site do Wind? Eu vou fechar, vou abrir outro, porque ele veio com uma informação errada aqui. Quero buscar ele mais completo para vocês. Aí depois vocês vão acessando, aí vão mexendo aí com a informação, com a ferramenta. E aí fazendo o estudo de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui, tá?
Site do Wind. Estão visualizando aí o site? Wind. Sim, professor. Então, esse site, a gente anotem ele, depois dê uma vasculhada nele, tá? Que ele é muito útil para muitas coisas, né? Para muitas informações aí para pesquisa, para estudo, para ajudar agricultor, para fazer viagem, para saber a velocidade do vento, a radiação e outros, tá? Então, olha só, aqui a gente pode buscar informação, inclusive, do município. Até já aqui no meu computador, já está abrindo direto em Abaetetuba. Mas se ele não estiver abrindo direto, ele vai abrir, ele é um site global. Aí vocês aproximam para a região que vocês querem, né? Com o próprio mouse, né? Vocês vão buscando aí a região onde vocês querem. Digamos, eu quero a região de Abaetetuba, eu quero um bairro, eu quero uma rua, eu quero uma propriedade, né? E eu já posso ir buscar, ó. Né? Aí vai dar direto. Inclusive, esse aqui, ele é para usuário geral, né? Mas se vocês quiserem informações mais específicas, em informação 3D, aí vocês têm que fazer uma assinatura lá no site, aí paga uma taxa, aí vocês têm toda a informação. Mas aqui já tem muita informação para vocês estarem tomando decisão, fazendo algum estudo, tá? E vamos aqui pegar aqui um local qualquer aqui, de Abaetetuba, digamos a PA 52. É só para vocês verem, aqui nós temos a informação, né? Nós temos o mapa, né, da região onde a gente quer, e aqui nós temos alguns dados aqui embaixo nessa linha. Por exemplo, se a gente ler aqui, nós temos aqui, digamos, o dia, né, sexta-feira, 6, que é amanhã, sábado, domingo, segunda, para frente, né, também a gente pode retornar. E aqui eu tenho a hora, 12 horas, 15 horas, 18 horas, às vezes tem até 0 hora, aqui eu não sei por que aconteceu já a partir das 12 horas. Se a gente olhar aqui, sábado já começa 0 hora. Aí vai até as 21. Domingo, às 5 horas. E aqui embaixo nós temos a temperatura. Aí eu posso ver também essa informação aqui, ó. Eu vou aqui nessa bandeirinha, eu vou colocar aqui para ele ficar melhor a informação aqui de agora. Eu vou colocar essa informação bem aqui na PA. Vou colocar aqui, que eu quero que ele apareça aqui. Mas ele não está aparecendo aqui, está aparecendo aqui embaixo as informações. Por exemplo, agora, às 15 horas, lá na PA, significa que a temperatura é de 33 graus. Né? E a chuva aqui, ele não está registrando aqui a chuva, ou seja, não tem chuva, está zero aqui, ó, não está aparecendo nada aqui, ó. Ele tem uma projeção aqui de chuva de 0,7 dia terça-feira, dia 10, ó. E seria às 18 às 21 horas, ok? O vento agora na PA está registrando 9 metros por segundo. Eu posso até mudar essa unidade aqui. Eu posso colocar, por exemplo, MPH, não, quilômetro por hora, 29. Ó. Então, está muito forte esse vento. Então, ele está inadequado para muitas coisas. O ideal é que ela esteja 8 quilômetros por hora. Tudo alto aqui, ó, o vento. Então, não seria a condição boa para levantamento de um drone, por exemplo. Aqui, por exemplo, dia 5 não. Aqui, segunda-feira, dia 9, está numa condição boa. Mas o resto está tudo alto, o vento. E aí nós temos também mais informações aí, se eu colocar aqui, né? Por exemplo, eu tenho essa informação aqui também, né? Vento. Eu quero que apareça bem aqui essa informação. Aqui no meu quadro, ele está vindo para cá, né? Para baixo. Aí eu vou fechar aqui, tá? Eu não sei voltar ainda com essa informação, ainda tenho que vasculhar bastante essa informação. Aí eu vou colocar bem aqui na PA. Aí aqui já está aparecendo aqui, ó, por exemplo, a rajada de vento. Ó. Aí se eu quiser chuva, trovão,
0,4 milímetros, ou seja, está baixo chuva, né? Aí se eu quiser temperatura, 29 graus aqui na PA em Abaetetuba, né? Lá, aqueles outros sites para vocês era geral da região. Aqui não, está específico mais naquela região, mais naquele local. Se eu quiser mais camada, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de poluente, né? A gente está falando muito de poluente. Vamos ver se tem poluente aqui, ó. Dióxido de enxofre. Qual é a quantidade que tem, ó? 4 miligramas por metro cúbico. Se eu quiser saber material particulado, qual é a minha quantidade? 13 micrograma por metro cúbico. E outras informações aí que vocês podem estar pesquisando aí, ó. Entrou no site, aí ele dá uma série de informações aí meteorológica para a gente. Além dos sites oficiais que eu mostrei lá, do CPTEC, do INPE, né? Isso aí é um site privado. Inclusive, o site que os professores recomendam para a gente tá fazendo as atividades. Aí vocês podem justamente pesquisar a área que vocês querem, a propriedade, a praia e outras coisas, que o site vai estar dando essa informação, tá? Eu não asseguro, nem tiro mérito, né, se as informações estão corretas, tá? Sinceramente, eu não tenho como dizer isso. Essa informação está ideal, está certa. Eu não vou usar meu equipamento para ir lá e medir a temperatura naquela região. A gente pode fazer esse comparativo, né, com o equipamento, ver se realmente está batendo com o site, né? Seria um material de pesquisa aí que a gente poderia estar fazendo aí no futuro. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Em relação aí ao site, em relação ao acesso à informação, do que a gente tentou aí passar para vocês? Alguma pergunta? E aí, saiu o slide daí da tela, né? Mas a outra informação é o site do IPETEC, né? Do Sistema Nacional de Meteorologia, que tem lá o endereço, né? De diversas informações para vocês estarem buscando, para vocês estarem pesquisando, né? Porque a gente sabe que informação, ela é poder, ela é conhecimento, ela é fundamental aí para qualquer atividade que a gente for desenvolver, informação que a gente for dar, assessoria, né, consultoria aí. Então, o acesso às informações, elas são a chave aí para qualquer situação, qualquer tomada de decisão, né? E aí, digamos aí, é só para a gente se animar, saber que tem esses instrumentais, saber que tem esses canais aí para a gente estar buscando essa informação, tá? Aí o último era só mostrar aqui para vocês os endereços, tá? E a gente encerra aí com esse último slide aí, para vocês, dessa aula de hoje, das dispersões atmosféricas, e a fonte dessa informação, né? Onde é que está, né? Para a gente estar buscando aí. Se a gente tiver a oportunidade de fazer uma visita, seria realmente ideal para a gente ver esses materiais, né? Ver como onde tem essa informação, né? Como é que ele está desenvolvendo. Mas é só para adiantar para vocês, as estações convencionais elas estão sendo fechadas, né? Por causa que a tecnologia avançou muito, tem as estações automáticas, e essas estações, elas são... Oi? Até que horas a gente vai hoje? Até agora, já é mais uns 2 minutos. É o último slide que eu vou mostrar para vocês. Ok, obrigado. Tá? Então, gente, aqui tem esse portal aqui, ó, que está vinculado aqui ao mapa, tá? E que porque o governo federal agora ele meio que migrou, né, tudo para o Gov, né, para o .gov, né, que é o site oficial do governo. E dentro do site do Ministério da Agricultura, onde o IMET está agora vinculado, ele tem o Sistema Nacional de Meteorologia.
E nesse Sistema Nacional tem todas as informações que a gente passou aí para vocês, e muito mais dados, né? Por exemplo, mapa das estações meteorológicas, aquele mapa, ele está aqui nesse endereço também. Dados meteorológicos do CPTET e MET também está aqui, ó, aquele que a gente falou, né? Agora que a gente mostrou aqui algum site. Aí, previsão do tempo e outras informações aí, assim, reais, situações que são usadas agora no dia a dia aí, pelo governo, pela pesquisa que eles estão aqui nesse site, tá? De forma pública, de forma governamental, tá? Tem os 8 sites, como o INDE, a Agromet e outros sites também que tem informações, né? A gente pode estar buscando também, e está indo além, né? Por exemplo, como imagem de satélite, que vocês podem estar vendo lá no geoprocessamento também, que tem tudo a ver, né? Eu não estou buscando a imagem, não estou falando nesse cenário, mas porque vocês ainda vão ver essa disciplina, e aí vocês vão juntar essas informações para a prática de vocês, tá? Então, a gente agradece aí a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? A gente se coloca à disposição, se vocês quiserem tirar dúvidas, saber mais, ter curiosidade. Se a gente não souber passar agora para vocês, a gente vai buscar essa informação para trazer da melhor forma possível para vocês terem como ferramenta na prática profissional de vocês, porque eu estou indo além, né, da questão ambiental. Muitos profissionais usam essas ferramentas, como o meteorologista, o estudante da ciência atmosférica, os estudantes das ciências agrárias como um todo, das outras ciências ambientais, né, da química, da geologia, da geografia, né? Então, são ferramentas multidisciplinar, podemos dizer assim, que vocês podem usar aí no dia a dia para a vida de vocês, tá? Então, esse é um momento muito oportuno aí para a gente estar conversando, estar esclarecendo essas dúvidas aí e aprendendo um pouquinho mais para a gente levar para a nossa vida, tá? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês e a gente fica à disposição aqui para as dúvidas. Eu vou fechar a gravação, tá? Depois eu vou estar postando para